Olá, você está aqui no Espiral da Prosperidade. Meu nome é Rogério Chinei e hoje a gente vai a mais um Money Tips, onde eu vou comentar sobre o que eu li durante a semana sobre finanças, investimentos, notícias, artigos interessantes e que vai te ajudar a realizar melhores investimentos. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, a gente tem aqui essa semana. Eu li sobre essa revista da Isto é Dinheiro e vamos aos temas que eu achei interessante. Na última semana eu comentei em relação à questão da Amazônia e como isso poderia impactar a questão das empresas, a questão econômica. E aí na semana seguinte isso já está impactando, então vamos mostrar aqui, ó. Grifes internacionais suspendem compra de couro brasileiro. Em consequência da política ambiental ou da falta dela, adotada pelo presidente Bolsonaro, grandes grifes internacionais como Kipling, Timberland e Vans decidiram suspender a compra de couro brasileiro. De acordo com o Centro de Indústrias de Curtumes do Brasil, cerca de 80% da produção nacional de couro são exportados. A notícia é, portanto, um duro golpe no agronegócio do país. Preocupadas principalmente com o aumento das queimadas na Amazônia, as marcas estrangeiras estão exigindo dos produtores brasileiros uma garantia de rastreabilidade, assegurando que o couro que irão comprar não está colaborando com a devastação de matas nativas. Então, como eu comentei na semana passada, o impacto não só na questão ambiental, de preservação, esse debate sobre a Amazônia, mas também teria um impacto em relação à questão econômica. Isso poderia afetar as indústrias exportadoras do Brasil. Cindy, fica aqui quietinha, fica. A próxima reportagem é sobre uma tecnologia muito falada e que é mais conhecida pelas criptomoedas, mas que tem muitas outras utilidades. Você já deve ter ouvido falar sobre Bitcoin, correto? E o que está por trás, que permite o Bitcoin, que são as criptomoedas, é uma tecnologia chamada blockchain, que você também já deve ter ouvido falar. Além da questão das criptomoedas, o blockchain vai ter inúmeras outras utilidades, que é na verdade uma tecnologia que permite a transmissão de dados de forma um a um, né, e de forma totalmente transparente e segura. E saiu nessa mesma revista uma reportagem e é um marco porque demonstra a aplicabilidade dessa tecnologia em outros setores. E a gente precisa ficar ligado, precisa ficar atento, porque essas novas tecnologias, a partir do momento que elas vão sendo incorporadas, elas podem criar disrupções no mercado em que o setor está atuando. Então, por exemplo, essa reportagem aqui, bebês registrados por blockchain. Cada época e país tem seus hábitos ou tradições para os recém-nascidos. Aí comenta sobre os recém-nascidos. Mas todo bebê precisa ser registrado em cartório para ter a sua identificação. E aqui, ó, teve Álvaro de Medeiros Mendonça é um pioneiro. Trata-se de um dos primeiros bebês brasileiros com registro de nascimento feito por blockchain. Aconteceu lá no Rio de Janeiro e teve uma parceria entre o hospital, né, a Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro, a empresa de tecnologia Growth Tech e também a IBM. E o cartório também entrou com essa parceria. É um processo que durou apenas 5 minutos, então é um processo rápido e seguro. Então aqui, ó, a costura hospital, blockchain, cartório estava previamente pronta. Por meio de plataforma Notary Ledgers da Growth Tech, que permite a realização de serviços de cartório em ambientes virtuais.
O método de registro do bebê teve 3 etapas. A primeira foi a declaração de nascido vivo, feita pelo hospital. Depois, o responsável pela criança criou uma identidade digital na plataforma, com dados e fotos que foram validados. E, por fim, todas as informações foram automaticamente enviadas ao cartório parceiro do hospital, finalizando a certidão e enviando de volta aos pais. Realizar os registros por blockchain ainda está em fase piloto. Então, assim, todo mundo, eu mesmo já reclamei e questionei a questão da burocracia, né, e a necessidade de ir em cartório. Cada vez que eu preciso ir no cartório, a gente perde aí pelo menos 1 hora, 2 horas, com filas, e é um processo que demora bastante e a gente fica pensando que isso poderia ser melhor, né? E o blockchain pode mudar essa realidade, né? Então, quem sabe daqui a alguns poucos anos a gente não vai ser mais necessário ir até o cartório. A gente vai poder realizar todas as questões, ou grande parte delas, via blockchain, né? Então, não existe uma empresa, né, de cartórios listada em bolsa, mas se existissem, provavelmente seriam impactadas negativamente de forma brutal a partir do momento que essa empresa pudesse começasse a ampliar esses serviços e a causar uma disrupção no mercado. E é o que tem acontecido com. Deixa eu mudar aqui. E é o que tem acontecido aí com grandes setores, né? Então, o mercado de adquirência dos cartões, ela vinha sendo dominada aí pela Cielo e pela Mastercard, e aí agora, ultimamente, nos últimos anos, vem entrando vários participantes, ampliou-se demais a concorrência, então entrou a Stone, a GetNet, o Safra Pay, então vários outros players nesse setor e com novas tecnologias, com novas ideias, novas inovações, e isso foi achatando, a Cielo tem perdido participação de mercado, ela mudou a estratégia dela e já disse que provavelmente o lucro que ela tinha anteriormente não vai mais acontecer. Então, a nova tecnologia, a concorrência está disruptando o mercado de adquirência. E você pode ver nos papéis, o comportamento do papel da Cielo na bolsa no último ano, como isso tem impactado o desempenho da empresa. E outros mercados também que está acontecendo isso, por exemplo, o mercado bancário. O mercado bancário ainda não teve um impacto tão grande, então as ações dos bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, vem performando sempre nos balanços com recorde de desempenho. Mas tem surgido novas fintechs, os bancos digitais, que podem acabar mudando esse cenário. Então, eu acho que ainda as empresas de bancos são boas empresas para se investir. Eu mesmo tenho algumas empresas bancárias, mas a gente tem que ficar ligado no momento que essa concorrência e esses novos players podem disruptar o mercado financeiro e dessa forma impactar as ações dos grandes bancos. Elas podem antecipar e prever isso, e algumas empresas já estão fazendo isso. O Itaú, por exemplo, ela comprou, tem uma participação na XP, que é uma plataforma de investimentos, que é como se fosse um supermercado, né, de ativos. Então você tem uma lista de produtos financeiros e o consumidor, o investidor, tem a possibilidade de escolher várias opções a um custo, a um acesso que ela não teria se ela tivesse nos grandes bancos, porque muitos desses produtos somente eram disponibilizados para clientes private, né, para clientes com um volume de investimentos bem grande. E dessa forma a plataforma XP
ela foi inovadora e tem possibilitado o acesso a vários tipos de investimentos a uma maior parte dos investidores, e ela tem crescido absurdamente. Ela não é listada em bolsa, mas ela tem crescido muito nos últimos anos. E percebendo esse movimento do mercado, a Itaú já foi lá e comprou uma parte da XP. Então, assim, não que isso sempre vai acontecer. Um player vai entrar e vai fazer as outras grandes caírem. Mas a gente precisa ficar atento se a gente tem empresas grandes, até que ponto as mudanças no setor estão impactando o desempenho da empresa. Se ela está tomando medidas para acompanhar esse desenvolvimento, se ela está se antecipando às tendências e dessa forma garantindo a sobrevivência da empresa. Então sempre ficar atento. Hoje em dia, cada vez mais as inovações estão presentes e estão surgindo e evoluindo rapidamente. Então, a gente não pode ficar confortável se a gente tem uma empresa líder do mercado e pensar com aquela mentalidade: ah, eu vou comprar, eu vou fazer o buy and hold e vou comprar, só comprar papéis daquela empresa, todo mês eu vou lá, compro um pouquinho de ação e esquecer, fechar o olho, não vou acompanhar balanço, nada, porque nunca essa empresa vai quebrar. Isso é um comportamento muito errado, porque, como eu disse, as inovações estão cada vez mais frequentes. E se as empresas não acompanharem as mudanças de tendência, elas podem perder participação de mercado, e uma empresa que hoje é líder pode ir cada vez mais descendo a posição dela no mercado, no setor. Lembrando que as empresas muito grandes, as blue chips, como são chamadas, muitas vezes elas possuem estruturas muito grandes e uma cultura já de anos. E esse é um dos grandes empecilhos para a inovação. Então, assim, muitas vezes a empresa quer investir na inovação, quer dar esse passo, mas ela tem, do ponto de vista teórico, ela quer inovar, mas do ponto de vista prático, ela tem muita dificuldade pelo tamanho da sua estrutura e pela cultura já enraizada dos colaboradores. Então, lembrando que não basta apenas querer, que tornar esse passo de inovação na prática é muito mais complicado do que apenas querer, né? Então, fica a minha dica aí para quem investe em bolsa ou quer investir em bolsa, de que vale a pena sim investir em grandes empresas, mas ficar de olho nas inovações que estão surgindo no setor e de que forma essas inovações podem impactar o desempenho das empresas que você tem participação. Então vamos lá. Então aqui do blockchain. Aqui eu achei interessante, só para mostrar, em relação ao telefone e o impacto dela na nossa vida, né? Então só para falar alguns dados aqui, ó, por exemplo, de produtividade. 60% afirmam que perdem a noção do tempo vendo posts e vídeos no celular. Então hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode melhorar muito a nossa produtividade e melhorar a nossa produtividade, ou pode ser usada para o lado negativo, se a gente ficar perdendo tempo vendo vídeos e posts. E tempo é um bem mais precioso que a gente tem, né? Todo mundo, do mais pobre ao milionário, ao maior bilionário do mundo, tem apenas 24 horas por dia, né? Então, a gente tem o mesmo tempo, todo mundo tem o mesmo tempo.
E o que a gente faz com o tempo é o que diferencia o quanto a gente vai crescer em todas as áreas da nossa vida, inclusive no setor de finanças, né? Então, o tempo que você poderia estar investindo mais na sua educação financeira, aprendendo mais sobre investimentos, você acaba perdendo com uma maratona de séries na Netflix, por exemplo. Então, ficar atento, né? E ter um equilíbrio. Também eu não quero que você fique todo o tempo, 100% do tempo, apenas focado em educação, em crescimento intelectual. Mas precisa ter um equilíbrio. Em relação à tendência, né? Então aqui, 33% usam o celular para controle da saúde e em 2018 eram 26%, o crescimento de 27%. Então assim, subiu de 26% para 33% quem usa o celular para controle da saúde. Então hoje em dia existem vários aplicativos que medem frequência cardíaca pelo smartwatch. Você consegue monitorar a sua atividade física. E cada vez mais essa é uma tendência, né? Porque todo mundo está preocupado com o bem-estar, né? Com ter uma vida mais saudável. Então, as pessoas estão começando a usar mais também o celular, que está praticamente 24 horas por dia ao nosso lado, e usar essa tecnologia para melhorar o acompanhamento e o nosso monitoramento da saúde, ok? Então vamos ver aqui o que mais. E aqui vários pontos sobre o uso crescente do celular. Cindy. Então aqui, 91% dos brasileiros não conseguem ficar longe do celular por mais de uma hora. 88% dos brasileiros procuram por um assunto no celular no meio de uma discussão. 85% dizem que é através do celular que mais acessam as redes sociais. E em 2018 eram 74%. 73% dos brasileiros pedem mais comida delivery que antes por conta da facilidade do app em seu celular. 42% pagam a maioria de suas contas pelo aplicativo do banco. Em 2018 eram 34%. Então, é inegável que a tecnologia dos smartphones veio revolucionar o modo que a gente vive hoje. E tem inúmeros benefícios, né? E é uma tecnologia que veio para ficar. E isso tem impactado muito no modo que a gente vive, né? Para o bem ou para o mal. Então a gente vê, tem usado várias vezes o celular e tem aumentado a nossa produtividade. Por exemplo, pagar conta, antes a gente tinha que se deslocar ao banco e perder 1, 2 horas no banco, na fila do banco, para pagar a conta. Hoje em dia, em 5 minutos, a gente acessa o celular e já paga a conta. Então isso é um ganho de produtividade, a gente está economizando tempo, né? Que a gente pode aplicar para outras coisas. Informação, a gente hoje em dia, numa discussão, por mais menor que seja, por mais trivial que seja de bar, a gente tem uma dúvida, a gente vai lá no Google, já tira a dúvida na hora, né? Então, a gente acaba tendo acesso à cultura, à informação, de uma forma mais fácil também. Então, ficar ligado às mudanças de comportamento, às tendências, tudo isso vai fazer você ser o melhor investidor. Porque as empresas que vão crescer, que estão sintonizadas com essa tendência, elas vão ter os seus produtos e serviços mais consumidos e procurados, e dessa forma vai fazer a empresa crescer, desenvolver, ganhar participação de mercado. E se você for possuidor de ações dessa empresa, você também vai se beneficiar. Então aqui, agora uma questão interessante. Então isso aqui
139%. É o aumento do volume de negociação dos certificados de recebíveis do agronegócio, os CRA, em 2019 até julho. E os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, cresceu 42% para 7,1 bilhões de reais. Então, é aquela tendência que eu já comentei em outros vídeos, que a gente... Por que esses investimentos estão crescendo? Por causa da queda da taxa de juros e consequente queda da rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Antigamente era muito fácil a gente rentabilizar o nosso patrimônio através dos fundos de renda fixa. Você deixava ali investido num investimento seguro e você tinha uma rentabilidade anual de 2 dígitos, 10, 12, até 15%. Então era muito fácil, a gente deixava assim, com um risco muito baixo e o dinheiro ia rendendo. Com a queda da taxa Selic, a rentabilidade desses fundos caiu conjuntamente, já que eles são atrelados à taxa de juros. E dessa forma, os investidores viram a rentabilidade das suas carteiras de investimento caírem drasticamente. E esse é um movimento natural, as pessoas vão estar mais expostas, querendo correr mais riscos para aumentar a rentabilidade da sua carteira. Isso é bom, não é ruim, né? É lógico que precisa ter bom senso e você saber quais são os riscos que você está tomando. Mas tem que lembrar que em investimentos, risco está relacionado a retorno. Então, assim, um investimento que tem uma taxa de retorno muito alta, pode ter certeza que tem um risco alto envolvido. Então, por exemplo, as criptomoedas, elas é uma loucura, né? Elas sobem e caem 10%, às vezes em um dia. E ela chegou a 30 mil reais, um Bitcoin, depois caiu para quase 15 mil, e agora já está com 40 mil. Né? Então, ela oscila muito. E é um investimento de altíssimo risco, mas também rentabilidades muito elevadas. Então, para um investidor, tem que pensar que risco e retorno são duas variáveis que estão diretamente relacionadas. E então o investidor ele está agora querendo propenso a aceitar um risco maior para rentabilizar melhor a sua carteira. Então aqui um comentário. Segundo o Notini, um ambiente de juros baixos com a perspectiva de queda até dezembro tem contribuído para a diversificação das carteiras. Os brasileiros têm adotado uma maior exposição às operações com títulos privados que, por embutirem o risco de crédito, tendem a apresentar maiores retornos. Então é isso exatamente o que eu comentei. E aqui também, em relação a fundos imobiliários. Para quem não conhece esse tipo de investimento, fundos imobiliários são negociados também na Bolsa de Valores e na mesma plataforma de home broker que você compra ações de empresas. E é como se você estivesse comprando um imóvel, uma parte do imóvel, mas sem desembolsar todo o valor do imóvel. Então, por exemplo, você não tem dinheiro para comprar, quer fazer um investimento em imóveis, mas você não tem 500 mil reais para comprar um apartamento, por exemplo. Então você pode, ao invés disso, pegar 100 mil reais e comprar fundos imobiliários. E aí você consegue diversificar também. Em vez de você comprar um único imóvel com 500 mil, você pode pegar esse dinheiro, ou uma parte desse dinheiro, e comprar 10, 15 fundos imobiliários. E dessa forma você vai estar minimizando o seu risco, uma vez que você vai estar diversificando. Então, deixa eu mostrar aqui. Então aqui saiu nessa reportagem, 18%. É a taxa de vacância no mercado de condomínios logísticos de alto padrão em junho, retrocedendo ao mesmo patamar de 2015 e abaixo dos 22% registrados em igual período do ano passado. Então assim, a taxa
de vacância, o que é a taxa de vacância? Taxa de vacância é o percentual de espaço vago, não alugado, não ocupado. Ela está diminuindo. Isso está indicando o quê? Que o setor de logística está se aquecendo. Ele está sendo mais procurado para ocupar os galpões e 10 estados apresentam uma taxa de vacância abaixo de 15%. Então, o que isso impacta? Eu, por exemplo, já previ esse movimento e que o mercado estava vendo com otimismo. O mercado estava vendo com otimismo a eleição do Bolsonaro, as políticas do Paulo Guedes e muitas empresas previam investimentos a partir do aumento das eleições do Bolsonaro, das medidas do Paulo Guedes. No primeiro semestre ficou aquele impasse em relação a questão da Previdência, da reforma da Previdência, e foi aprovada, e agora isso passou-se para a próxima pauta, que é a questão das privatizações, e as empresas, aos poucos, elas estão se posicionando e preparando para o crescimento. E, consequentemente, o setor de logística é um setor que ia crescer bastante. Então, tendo essa perspectiva, eu acabei comprando no começo do ano, me posicionando em alguns fundos imobiliários do setor de logística, que vem apresentando bons resultados. E a tendência é continuar melhorando, né? Então, você tem que pensar que vale a pena a gente investir em conhecimento e tentar detectar tendências. E com isso, direcionar os seus investimentos. E aí, por fim, aqui a morte é um bom negócio. Mostrando mais uma tendência. Então, aqui só resumindo, uma empresa que ela está pegando, ela identificou o quê? A tendência de envelhecimento da população, a tendência de tecnologia em vários setores e a tendência de mercado pet. E o que ela criou? Ela percebeu que criou uma empresa que vai investir em crematórios, e aí a ideia é oferecer uma experiência que a pessoa crema e vai jogar as cinzas para promover o crescimento de árvores, né? Então, assim, vamos oferecer uma experiência que une o passado com as memórias de quem já foi, com o presente e o futuro, por meio da plantação de árvores e do uso da tecnologia. À frente de cada planta, estimulada pelas cinzas, haverá uma placa com o QR Code, com o perfil virtual do finado. Para garantir a sustentabilidade ambiental, as urnas nos quais serão depositadas as cinzas e as sementes são biodegradáveis. Então, essa empresa está unindo a tecnologia, uma característica de que a morte é inevitável e todo mundo vai passar por ela, uma tendência de sustentabilidade, então, que é uma preocupação das pessoas também hoje em dia, e tecnologia, né? Então, assim, ela está pegando vários setores, várias tendências e criou uma empresa partindo dessas tendências, né? E aí, olha só, que movimento interessante. No plano da Bios Brasil, que é o nome da empresa, consta ainda o lançamento do modelo de franquias e bioparques voltados para o mercado pet. Então, assim, também para enterrar o bichinho lá que conviveu com você, que teve várias alegrias. E também, na hora que ele morrer, você também comprar uma arvorezinha e jogar as cinzas dele e fazer essa planta crescer. E criar o vínculo com a planta. Então, assim, eu achei muito interessante
a ideia da empresa. E é exatamente isso que eu tenho comentado com você aqui no vídeo de hoje. Que a gente precisa ficar antenado com as tendências do momento e ver o que essas tendências vão impactar em todos os setores econômicos. E dessa forma procurar empresas que estão alinhadas com esse direcionamento. E para finalizar, a questão do blockchain, mais um uso dela, e para ver como a tecnologia do blockchain é revolucionária e ela pode impactar vários setores. Então eu comentei o impacto do blockchain que pode ter nos setores aí de cartórios, né? E agora que tem essa outra empresa, a Remessas Online, que a proposta é permitir aos clientes transferir recursos ao exterior com custos de até 80% menores do que nos bancos, seja para o pagamento de produtos ou serviços. A empresa usa blockchain para oferecer custos mais baixos do que os meios tradicionais, o que tem permitido um crescimento acelerado das operações. Então, esse era meu último ponto que eu achei interessante, e para mostrar como realmente a tecnologia do blockchain é uma tecnologia que pode impactar vários setores, né? Então, mais um ponto onde o setor financeiro está sendo impactado, né? Essa empresa vai provavelmente crescer bastante, já que os custos são mais baixos do que os meios tradicionais através dos bancos. E isso pode tirar faturamento dos grandes bancos. Então, para mostrar como o setor financeiro é um mercado que está tendo várias inovações e a gente precisa ficar muito atento, principalmente aqueles que possuem ações de empresas de bancos, ok? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado das minhas dicas aí hoje do Money Tips, Doc to Doc. E toda quinta-feira tem um novo vídeo no YouTube, com reprise no Facebook. Então acompanhe aí nas redes sociais para você não perder nenhum episódio. E espero que tenha sido muito útil para você. Se gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. E até a próxima semana. E também fique ligado que tem outros produtos, né? Então deixa eu comentar aqui. Terça-feira eu faço o Money Talks, que é um pouco diferente, onde eu pego um tema específico e falo sobre ele. E terça-feira no YouTube e quarta-feira no Facebook é replicado. Segunda-feira eu tenho feito um post, um videozinho de coaches sobre finanças que vão questionar, refletir sobre investimentos, sobre finanças, e eu tenho publicado no Instagram. E eu não cheguei ainda a fazer, mas eu tenho previsão de comentar esse coach na quarta-feira. Então, segunda seria a publicação do vídeo da citação do Money Coach. Na quarta-feira eu faria um vídeo comentando a minha opinião sobre a frase, sobre a citação. E na sexta-feira eu vou fazer também um apanhado, um breve resumo do comportamento da Bolsa. Como que ela se comportou a semana, para você entender um pouco quais são as perspectivas para a semana seguinte, ok? Então, segunda, quarta e sexta no Instagram, sempre um conteúdo novo. Terça e quinta, um conteúdo novo no YouTube. E quarta e sexta no Facebook, ok? Então, fique ligado e até a próxima. Tchau!